Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos homens ou dos céus? Era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João é um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. O Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, quando ele estabeleceu, inaugurou, fundou a sua igreja, em Mateus capítulo 16, ele fez duas perguntas para os discípulos. A primeira pergunta no versículo 13 do capítulo 16 de Mateus: O que dizem o povo que eu sou? O que as pessoas dizem quem eu sou? E aí eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é Jeremias, e outros que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus lança uma outra pergunta ao coração dos discípulos: E vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? E aí responde então o Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa narrativa que Jesus aqui de Lucas, que Jesus já está em Jerusalém para a festa da Páscoa, Jesus já está lá fazendo o que de costume Jesus fazia. Está no templo, ensinando, evangelizando. Isso daqui, meus irmãos, era a rotina de Jesus. Jesus não tinha outra coisa melhor para fazer. Algumas vezes as pessoas chegam a pensar e a dizer e a arrazoar dentro dos seus corações: a gente só vai à igreja? Jesus não tinha outro lugar para ir. Jesus não ia trocar a igreja pelo shopping, pela praça, pela casa do parente, por algum problema, alguma questão. Jesus, ele tinha prioridade. Jesus, ele tinha algumas questões junto dele, que era necessário que ele ensinasse isso para aqueles que estavam o seguindo. Então Jesus tinha um hábito, ele estava na casa do Pai. Quando a caravana de José e Maria, regressando depois da festa da Páscoa, o menino ali com os 12 anos, cadê o menino? Vamos procurar o menino, onde que ele está? Não acha. Pergunta para um, não acha. Pergunta para outro, não acha. Vamos voltar lá para Jerusalém. Sabe onde estava Jesus com 12 anos? Na casa do Pai. Não tem outro lugar melhor para a sua vida e para a minha vida. O dia que isso pairar dentro do seu coração, o dia que isso passar pela sua mente, pense o seguinte: isso aqui é voz de Satanás, é assopro do inimigo. Então Jesus está no templo, ensinando, evangelizando, como de costume. E aqui dentro dessa narrativa, chegam as autoridades religiosas, chegam os principais da religião, os formadores de opinião, que talvez hoje nós chamaríamos eles de influencer. Os influencers da vida, que você fica no celular vendo o influencer, né? Ou seguir o influencer. E aí o influencer mostra a roupa que você tem que vestir. O influencer mostra a maneira como você tem que pentear o seu cabelo. Quem tem que pentear o seu cabelo é você. O influencer passa para você o biotipo de pessoa que você tem que ser para a sociedade olhar para você. Então essas pessoas aqui são os influenciadores da religião do seu tempo. São aqueles que delimitavam os marcos. São aqueles que diziam o que é sagrado ou não, o que é lícito ou não. São esse tipo de gente. E hoje nós, em vez do nosso coração, a nossa vida está sendo influenciada por Cristo e a sua palavra, nós estamos sendo influenciados por influência, por gente que não tem nada para ensinar para você, por pessoas que não conseguem nem cuidar da vida deles. E aí Jesus está no templo ensinando, evangelizando, chegou os principais, os influencers, os criadores, os formadores de opinião no tempo de Jesus, aqueles que diziam quem era e quem não era.
E aí fizeram uma pergunta para Jesus. Nós queríamos saber do Senhor, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Seria o mesmo caso de perguntar para Jesus, quem o Senhor é? Ou você então poderia fazer a pergunta no seu coração, quem Cristo é para você? Quem Jesus Cristo, o Senhor, é para você? Ele é uma alma iluminada, como diz os kardecistas, uma alma iluminada que passou por esse mundo, uma alma iluminada que fez algumas coisas boas, como podia dizer os homens de outras religiões. Ele está escrito lá em Colossenses, pastor, Paulo escreveu que ele é a primícia da criação, ele é criado, um criado por Deus. Então quem Jesus, o Cristo, o Senhor é para você? Um homem que poderia conferir poderes espirituais, como tinha em mente o Simão, o mágico. Um homem que poderia, de alguma maneira, transformar a sua vida ou fazer alguma coisa por você. Mais um daqueles que passavam pelas terras, tentando fazer os seus sinais e prodígios para convencer alguém de que ele era alguma coisa. Então, quem Cristo Jesus, o Senhor, é para você? O que ele significa na sua vida? É esse que influencia a sua vida? É esse que muda os seus conceitos, os seus preceitos? É esse que muda a sua mente? É esse que muda o seu coração? É esse que transforma a sua vida? É esse que te conduz a um caminho de luz e de verdade para seguir? Então a grande pergunta para o nosso coração, do nosso mundo religioso, do ano de 2021, no terceiro milênio, quem Cristo Jesus, o Senhor, é para você, meu irmão? O que ele significa para a sua vida? Qual é o sentido que você tem de Cristo? Ele é apenas um profeta que pode falar que, como a mulher lá no poço, traz o seu marido? Você acha que Jesus é esse tipo? Esses homens que saem por aí dizendo que fazem profecias e adivinhações da vida dos outros? Jesus não é isso. Então quem que Jesus ele é? Jesus já vinha advertindo. E quando os homens foram perguntar para Jesus, versículo 2, do capítulo 20 de Lucas, e o arguíram nestes termos, dize-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Com que autoridade você faz isso? Quem é você? Quem Cristo é para você? É como se você então perguntasse, Jesus já vem fazendo muitos sinais, já vem mostrando para as pessoas que tudo aquilo que eles mais almejam para a vida deles neste mundo, são as causas dos tropeços deles não servirem a Deus. Pode reparar uma coisa, irmão, vou falar aqui bem devagarzinho para você ouvir. Tudo que você deseja para você, tudo que você se esforça muito para conseguir, atrapalha você de servir a Deus. Não deixa você estar na casa de Deus. Não permite que você seja fiel a Deus. As grandes causas dos nossos tropeços e das nossas infidelidades são os desejos que nós temos das coisas deste mundo. E aí Jesus, isso é tropeço, isso impede você de servir o reino, isso impede você de dar ouvido à verdade, porque você só vai ouvir uma pessoa, a sua própria voz. E Jesus vem trazendo, vem colocando no coração, ele faz um sinal, cura o cego no caminho de Jericó, é aclamado na entrada de Jerusalém, faz a purificação do templo. O templo precisa ser casa de oração e não casa de negócio. Casa de oração, casa que transforma a minha vida, casa onde eu vou para que eu possa ouvir tudo aquilo que eu preciso ser mudado em mim, que Deus precisa mudar na minha vida, casa que transforma o meu entendimento, o meu ser, que me eleva agora a um status de nova criatura. Eu não quero ser mais aquela pessoa antiga, eu não quero mais carregar os males que eu carreguei na minha antiguidade. Eu quero ser uma nova criatura, um novo ser. Isso é casa de oração. E aí os homens estão perguntando para Jesus, e aí Jesus está trazendo e mostrando seus sinais, mas eles estão ali, os homens da religião, aqueles que os olhos eram para ser abertos para o reino de Deus, mas estão cegos. Quanto mais eles ouvem, mais o coração deles endurece. Quanto mais eles veem os sinais do reino dos céus, mais eles ficam cegos à verdade de Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Eles estavam diante do Evangelho, falando com o Evangelho.
Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 2. Um dia o homem foi lá ter com Jesus, foi de noite ter com Jesus. E aí ele diz, o nome dele é Nicodemos, este de noite, versículo 2, foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E aí quando você vai nas escrituras, Jesus foi chamado de primogênito, de unigênito, de cordeiro de Deus, de filho de Davi. Jesus ele foi chamado das primícias, Jesus ele foi chamado do bom pastor, Jesus ele foi chamado do filho do Deus vivo, Jesus foi chamado até pelos inimigos, pelos adversários do evangelho de samaritano e endemoniado. Mas dentro da palavra de Deus, Jesus tem muitos nomes. O cego clamou, filho de Davi. O Simão Pedro disse na sua confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O João Batista, quando viu Jesus, ele diz assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quem Jesus o Cristo é para você, meu irmão? O que ele significa na sua vida? Como é que você trata Cristo na sua vida? Qual é o nome que você dá para ele? Qual é o sentido que ele tem na sua existência? O que ele traz ao nosso coração e à nossa vida? Os homens foram lá querer, de alguma maneira, colocar Jesus em uma situação eclesiástica, que pudessem ter do que acusá-lo. Se ele falar que ele é celestial, a gente acusa ele de blasfêmia. E aí Jesus ele vem e faz a pergunta, o batismo de João é dos céus ou é dos homens? Se vocês responderem para mim, eu respondo para vocês de onde vem a minha autoridade. Nós temos dificuldades, meus irmãos. Nós temos dificuldades em discernir o reino, ouvir a sua voz. Nós podemos passar décadas ouvindo a palavra de Deus e ainda continuarmos sendo aquelas pessoas que nós éramos, nutrindo ainda em nós aquilo que já devia ter sido expurgado de nós. Nós vamos alimentando ainda em nós, meus irmãos, coisas que não deveríamos mais fazer. Mas esses somos nós. Aquelas almas que ainda estão lá com dúvida. O batismo é de João, é do céu, é dos homens. Quem é Jesus? E aí você passa tempos e tempos ouvindo a palavra de Deus e nunca toma uma decisão por Cristo Jesus. Nunca toma uma decisão verdadeira por Cristo Jesus. Pastor, eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero ser batizado, pastor. Eu quero que o Senhor marque o meu batismo, porque eu criei em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e agora quero entregar totalmente a minha vida a Ele, passando pela obediência do seu mandado. Nós temos dificuldades de almas que ainda estão vivendo ali, meus irmãos, todo atrapalhado, todo enrolado. Ao invés de nós desenrolarmos a nossa vida, parece que a nossa vida vai virando um novelo que não acha ponta. A gente precisa colocar a casa em ordem, meu irmão. Coloca a casa em ordem. Coloca a vida em ordem diante de Deus. Você quer que as suas coisas, a sua vida comece a fluir como o Jordão. Ele flui para o lago de Genezaré e depois ele continua até chegar no Mar Morto. Então, por favor, coloque a sua vida em ordem diante de Deus. Reconheça que Jesus é Senhor da sua vida. Tire todo o empecilho que impede você e a sua casa de serem fiéis a Deus. Não seja aquele apenas que vem ouvir, mas seja aquele que vem ouvir para tomar decisão verdadeira. Pastor, eu entreguei minha vida, marque o meu batismo. Em nome de Jesus. O batismo de João é do céu, é dos homens. Quem é Cristo Jesus para você, meu irmão? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. E aí muitos podem dizer, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Davi, ele é o bom pastor, ele é o unigênito, ele é o primogênito do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Quem é Jesus para você, meu irmão? O que ele representa na sua vida? O quanto esse Cristo Jesus, o Senhor, influencia você para o bem, para o que é bom, para o que é perfeito, para o que é agradável. E aí a Bíblia vai nos dizer quem esse Jesus ele é.
Ele não é apenas um bom pastor. Ele não é apenas um filho de Deus. Ele não é apenas o filho de Davi. Ele não é só o Cordeiro de Deus. Ele não é apenas somente o Filho do Deus vivo. E aí o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. De quem que nós estamos falando? Do bom pastor, do filho de Davi, do Cordeiro de Deus, daquela ovelha muda que o Isaías escreveu em 53. Nós estamos falando daquele que foi crucificado e ressuscitou, aquele que o universo foi criado por ele e para ele. Versículo de número 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de quem Cristo é, quem Cristo o Senhor é para você. Na Bíblia, ele é o próprio Deus. Quando você lê o apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quando Deus foi reconciliar o mundo, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Então, quem Jesus o Cristo é? Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o Cordeiro de Deus assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem Jesus, o Senhor, o Cristo é para você, meu irmão? Ele é Deus, diz as Escrituras. Ele não é apenas alguém que faz um milagre. Ele não é alguém que multiplica pão. Ele não é alguém que anda apenas por sobre as águas. Esse é o próprio Deus que criou todas as coisas, e todas as coisas foram formadas por Ele e para Ele. Nós estamos falando dessa expressão, e Jesus, Ele é a expressão de quem Deus é, do seu ser. Então, quando você pensar quem Jesus o Cristo Senhor é para você, você tem que entender que Ele é a exata expressão de Deus. Ele é o próprio Deus. Evangelho de João, capítulo 1. E as Escrituras Sagradas, e os homens estão lá. Quem te deu autoridade? Com que autoridade o Senhor faz isso? E nós temos essas dificuldades até hoje. Discernir o Cristo, ouvir a sua voz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem, irmão? O que está escrito na sua Bíblia, irmão? E o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da sua expressão, do seu ser, da sua pessoa. Então quando nós meditarmos quem Cristo Jesus é, o que Ele é para mim? Ele é Deus, Ele é o único Deus, porque só tem um Deus, meu irmão. Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é a misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Quando você pensar quem Cristo Jesus, o Senhor, é para você, meu irmão, entenda de maneira simples, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz. Evangelho de Lucas, capítulo 2. E lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele nos traz a narrativa da chegada desse Deus a este mundo, na forma, no Verbo que se fez carne. E aí ele diz no capítulo 2, e versículo de número 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados do grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem o Cristo Jesus é para você, meu irmão. Aqui na Bíblia ele é o Salvador. Ele é a salvação. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Então, quando você pensar quem Cristo o Senhor é para você, Ele é o Salvador da sua vida. Então, quanto tempo mais nós vamos demorar para colocar a vida em ordem, irmão? Quanto tempo mais nós vamos demorar para decisão tomada de servir a Deus? Quanto tempo mais? Quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. Quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. Tome a sua decisão. Coloque a sua vida em ordem, sua casa em ordem. Que a palavra de Deus ela entre dentro da sua mente, do seu coração. Para que você não fique brincando. Lucas capítulo 20, quando Jesus foi falar com os homens das perguntas que eles fizeram. E aí Jesus, se vocês responder, eu digo para vocês, versículo 4, o batismo de João era dos céus ou dos homens? E aí eles começaram a pensar, e isso que nós vamos fazer agora, pensar, arrazoar. E agora, pastor, eu tomo a minha decisão ou não? E aí você pode olhar do lado, você pode olhar para o companheiro, você pode olhar para quem estiver perto de você, e agora? E aí você começa a meditar, e esses homens começaram a meditar a respeito do que eles estavam vendo e ouvindo de Jesus. E o que mais nos chama a atenção é a resposta que eles têm. Uma das coisas que nos chama a atenção é a resposta que eles têm. Quando Jesus fez a pergunta, versículo 7, por fim, responderam que não, a gente não sabe. Então essa é a falsidade. Você já aceitou Cristo? Ainda não sei, pastor. O que foi? É o medo? É o medo do quê? É o medo da responsabilidade? É o medo do compromisso diante de Deus e dos homens? É o medo de que agora a religião te oprima? E aí esses homens arrasam dentro do seu coração, conversam um com o outro. Se a gente falar que é do céu, o mestre vai falar para a gente, então por que vocês não creram no batismo de João? Se a gente falar que ele é dos homens, a multidão, o povo crê que João, ele é um profeta, eles vão nos apedrejar. E aí eles disseram assim, então vamos para a via de escape, a gente não sabe. Então hoje você pode tomar uma decisão de via de escape, saída pela direita. Não era assim? Só que nem sempre eles respondem assim. Evangelho de João, capítulo 9. Quando Jesus cura o cego de nascença. Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo 24. Lá em Lucas 20, eles saíram pela tangente, disseram que não sabiam, pensaram bem em todas as coisas. Quem estava falando com eles? E aqui, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 24, eles foram interrogar o pai do cego falou, olha, o menino é de maior lá, tem maioridade já. Não é de maior, né? Tem maioridade. Vai lá falar com ele. E eles foram. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez, já não era a primeira, o homem que fora cego, e disseram, dá glória a Deus. E o que eles disseram sobre Jesus? Nós sabemos que esse homem é o quê? Pecador. Olha só, meus irmãos. Eles não sabiam a resposta lá do batismo de João, mas aqui eles estão dizendo, nós conhecemos esse homem é pecador, viu? E aí então o cego responde, versículo 25, e ele, a minha tradução aqui está, retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, então dorme com esse barulho aí. Vocês falaram que ele é pecador, vocês já decretaram que o homem é pecador. Eu não sei se ele é pecador, eu só sei de uma coisa. Eu nasci cego e agora estou vendo. Mas lá no Evangelho de Lucas, eles saíram pela tangente. A gente não sabe. Na verdade a gente sabe, irmãos. Mas o problema é a tomada de decisão da nossa vida. O problema é colocar as coisas em ordem. Eu não sei, a gente coloca em ordem as finanças, coloca em ordem tudo que a gente tem, a casa, automóvel, mas tem umas coisas que a gente não coloca em ordem, a vida com Deus. A gente conserta a casa, conserta o carro, paga a conta, mas com Deus a gente tem um problema de colocar a casa em ordem. Já está na hora, meu irmão e minha irmã. Aliás, já está passando da hora. Quem é Cristo Jesus, o Senhor, para você? Apenas um milagreiro que vai fazer alguma coisa para você? Ou ele é o Salvador? Ou ele é o Senhor? Ou é aquele que transforma a sua vida? Lucas capítulo 20.
E aí eles ficaram mais com medo da multidão do que de Deus. Interessante, né, irmão? A gente tem mais receio das pessoas do que de Deus. Isso é um outro erro da nossa vida. Nós estamos mais preocupados do que a minha amiga vai pensar de mim, o que o meu colega vai pensar de mim, o que o meu vizinho vai pensar de mim, do que Deus pensa de mim. Se a gente falar que o batismo de João é do céu, o mestre vai falar para a gente: por que vocês não acreditou? Se nós falarmos que o batismo de João é dos homens, a multidão vai nos apedrejar. E aí você vê que a multidão cria convictamente que João Batista era o maior profeta que já tinha colocado o pé sobre esse mundo. Porque Jesus declara que dos nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João. A gente não sabe. Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós do que o que Deus está vendo de nós e está pensando de nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, meu irmão. Não é o que o seu colega acha de você, o que a sua amiga pensa de você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem que Jesus Cristo Senhor é para você, meu irmão? Quem que Jesus é? Essa é uma pergunta que cada um de nós terá que voltar para casa e arrazoar. Gostaria que ninguém saísse pela tangente, mas tomasse uma decisão. Ele é o Salvador da minha vida, pastor. Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que me socorre, que me transforma. Ele é a luz para a minha vida. Ele é que verteu o sangue. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, meus irmãos, que o seu coração tome uma decisão firme. Coloque a sua vida em ordem. Tome uma decisão por Jesus o Cristo. Pastor, marque o batismo. Eu já criei em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Que Deus esteja abençoando os nossos caminhos. Que Deus esteja trabalhando a nossa vida. Para que não haja dúvida, para que não venhamos a dar desculpa, nós não sabemos. Em nome de Jesus, meus irmãos.